Gente, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês para mais um vídeo. E hoje nós vamos conversar sobre chamado. É um tema muito maravilhoso, mas que causa às vezes muita dúvida na mente das pessoas, principalmente de jovens, adolescentes, pessoas que já têm que lidar com muitas crises de identidade e com muitas, como é que eu digo? Quem a gente vai ser, qual profissão, com quem a gente vai casar. Então eu vou conversar com vocês, contar um pouco pra vocês como que foi o início da minha história, como que eu descobri o meu chamado e a gente vai voltar pra hoje, como eu pratico o meu chamado, como que ele se encaixa na minha vida hoje e o que eu penso para o futuro. Então vamos lá. Gente, então, eu comecei a descobrir o meu chamado lá pros meus 16 anos. Eu me converti com 14 anos, foi uma fase muito conturbada da minha vida, muito confusa. Eu não sabia exatamente quem eu era ou o que eu ia ser. Eu tive pais muito influentes no mundo religioso, digamos assim. E tem aquele ditado que diz assim, filho de peixe, peixinho é. Eu ouvi um psicólogo falando uma vez que esse ditado, ele é muito real, porque o filho do peixe, ou seja, o peixe que é o manda-chuva, o filho dele nunca vai ser tão grande quanto ele sempre vai ser peixinho. E eu nunca aceitei isso na minha vida, e essa era a minha grande crise. Eu achava que para eu não ser comparada com os meus pais, eu precisava ser uma outra coisa totalmente diferente da deles. E Deus foi me mostrando com o tempo que não era muito assim que ele ia fazer na minha vida. E aí com 15 para 16 anos eu comecei a focar muito na música. Só voltando lá pro início, quando eu tinha 12 aninhos de idade, eu lembro do meu pai chegando em casa com um teclado. E ele chegou assim, do nada, com o teclado em casa e falou: "Ai, meu, eu tive uma visão que você cantava pra uma multidão de pessoas. E eu comprei esse teclado aqui pra você porque eu quero investir nessa visão que eu tive e eu acredito que ela vai acontecer na sua vida." E isso, até hoje, eu guardo num lugar muito seguro no meu coração, sabendo que Deus vai fazer o que Ele tiver que fazer. Eu não tô trabalhando, correndo atrás para essa visão se realizar. Eu acredito que o chamado, ele começa com isso. Algo que Deus deu para você, ou uma responsabilidade que Deus te deu. E tudo o que Deus for colocando no meio do caminho, né? Eu chamo de um mapa do tesouro, de um caça ao tesouro. Então tudo que Deus ele vai colocando no meio do caminho, ele vai culminar e vai ter esse ponto final, que é o que ele quer fazer através de sua vida, que eu acredito que são grandes coisas. Seja qual for a sua área profissional, como médico, advogado, enfim, se você focar em ouvir a voz de Deus, com certeza ele vai ampliar a sua voz e você vai conseguir ter o maior alcance possível, porque eu acredito que é isso que Deus faz com pessoas que se fazem disponíveis. Eu comecei com 15, 16 anos a focar mais em música. Eu tô indo e voltando, gente, então vocês vão entendendo aí minha linha de raciocínio. Então, com 15, 16 anos, eu comecei a focar mais em música, porque eu ganhei esse teclado, eu só fui fazer aula de piano depois, eu só fui desenvolver isso depois. Eu não cantava nada e o fato de eu começar a cantar, eu fui desenvolvendo isso através de muita oração, porque eu achava lindo. Eu queria muito cantar, mas a minha voz não era boa. Quem me viu cantando nessa época sabe, lembra. E aí eu comecei a treinar, desenvolver a minha voz, comecei a estudar mais teclado depois dessa aula básica que eu fiz na minha escola, que é onde eu tenho minha formação de inglês, uma escola bilíngue aqui em Manaus. E nessa escola tinha também aulas de piano, foi quando eu comecei a desenvolver também, aprendi o básico, mas mais lá pra frente, com 15, 16 anos, eu aprendi no YouTube. O YouTube já tava bem avançado nessa época e tal. E aí eu comecei a ministrar aqui na igreja que eu
sirvo como líder do louvor, é uma das minhas funções aqui até hoje. E eu comecei a entrar na segunda parte do meu chamado. Eu comecei a lidar com pessoas, liderar, eu tinha 15, 16 anos, comecei a liderar pessoas de 30, pais de família, gente muito mais velha que eu. E aqui, como líder do louvor, eu comecei a realmente aprender a como lidar, como ser uma boa líder, como ouvir e ser justa, né? Ouvir os dois lados. Assim, teve vezes que eu posso ter sido injusta, com certeza, mas eu acredito que até isso fez parte da minha liderança, muito nova, né? Aprendendo tudo assim, meio que na marra. Aí eu contei um pouco sobre minhas experiências lá fora, vocês podem ver nos outros vídeos, que eu vou colocar aqui na descrição pra você ver. Tive toda a minha experiência, que durou 1 ano e meio, 2 anos, por aí, porque eu fui e voltei 2 vezes. E aqui em Manaus, dei continuidade ao meu trabalho com louvor, que eu amo demais e, como eu falei pra vocês, me ensinou muito. E comecei a, também digo nos 50 Fatos Sobre Mim, a cuidar do pessoal da escola de missões. Eu soube, nessa parte da minha vida, que missões estava no meu chamado. Quando a escola de missões ela deu a pausa, que o nosso pastor ele falou que ele ia focar mais na igreja local, eu fiquei por um momento perdida, sabe? Porque eu achava que eu tinha encontrado o meu chamado. E foi quando Deus foi me relembrando: não, minha filha, o seu chamado ele vai muito além disso. Eu te dei um dom, você tem uma vocação musical e agora eu tô te dando o amor por missões que você tinha, mas não tinha desenvolvido. E eu tomei aquilo e eu comecei a entender que as experiências que eu vivo na minha vida, todas me agregam pro meu chamado, que eu vou cumprindo paralelo a isso. É isso que eu vejo que é o chamado, sabe? Eu acho que o chamado não é uma coisa que você faz, que é tudo. Nasceu talvez de uma coisa, de uma profecia, como essa história que eu contei pra vocês de quando eu era criança. O meu chamado, ele nasceu disso, foi o gancho que Deus teve pra me trazer pra perto, e através da música, e aí depois ele foi agregando missões, e depois ele foi agregando hoje o que eu faço. Eu e meu marido, nós cuidamos dos jovens junto com a nossa apóstola Raquel. Nessa temporada que eu tô vivendo na minha vida hoje, eu tô aprendendo sobre pessoas, sobre discipulado 1 a 1, sobre cuidado, sobre amar, sobre ter paciência, sobre como que eu reproduzo aquilo que Deus derramou sobre mim. Que eu acho que é a parte mais difícil do chamado. Eu tenho certeza que algo que Deus sempre vai fazer no chamado de qualquer pessoa é fazer com que isso seja reproduzível. Acho que essa é a palavra. Ou não. Fazer com que aquilo que está sendo derramado sobre mim, sobre você, que você consiga ensinar, que eu consiga ensinar isso para outras pessoas. E até isso é um processo. Tem um versículo que diz na Bíblia: não menospreze os pequenos começos. E eu acho que acima de, sabe, qualquer coisa, esse versículo é para a primeira pessoa. Eu não posso menosprezar as pequenas coisas que Deus está fazendo na minha vida. Essa pequena crise que eu venci, esse pequeno ato que eu tô fazendo. Hoje nós cuidamos de um grupo pequeno de jovens, mas eu realmente acredito que essa semente que eu e meu marido, eu e o Ian, estamos deixando neles, ela vai frutificar muito e vai dar muitos frutos. Eu me sinto cumprindo o meu chamado enquanto eu faço isso. E também trazendo um pouco de perspectiva do que eu penso do meu chamado para o futuro, porque é algo que eu também tenho aprendido é sempre olhar para trás com admiração, com agradecimento pelo que eu vivi, olhar pro agora e aproveitar a minha jornada e tentar, sabe, absorver o melhor, o máximo que eu puder do que eu tô aprendendo e olhar pro futuro com grandes expectativas. Porque eu vejo que quando a gente não sonha, quando a gente não tem grandes expectativas, qualquer coisa serve. Mas quando eu tenho grandes expectativas, eu começo a zelar mais pelo que eu tô vivendo hoje, valorizar mais e cuidar mais do que eu tô vivendo hoje. Quando eu sei para onde eu quero ir, quando eu sei o que me espera, o nível de intimidade, o que me espera na eternidade, eu começo a ter mais zelo, mais ciúme do que eu tenho recebido hoje, sabe? Por isso que o que mais o Satanás, igual criança agora. Mas o que mais Satanás ele tenta fazer é
cortar a minha expectativa, sabe? É fazer com que eu olhe pro meu futuro e não veja grandes coisas lá na frente. Então, se eu puder dar um conselho para vocês sobre chamado, que a gente precisa também dar o primeiro passo. Em cada um de nós já tem um talento latente, já tem em inglês a gente chama de sweet spot, que é uma parte de você que ela se destaca. Então pega essa parte de você, seja comunicação, seja você é uma pessoa empática, as pessoas sentem muita empatia por você. Pega essas coisas e você pode começar a explorar elas e descobrir qual que é o seu chamado. Então eu acredito que é isso. Eu tô falando aqui coisas muito práticas, mas com certeza ore, coloca diante de Deus, coloca, sabe, os seus desejos, seus anseios. A Bíblia diz que Deus ama agradar os desejos do nosso coração. Assim como eu falei pra vocês que eu queria muito cantar. Então é isso, gente! Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Espero que tenha ajudado você a descobrir o seu chamado também. E saiba que já tem algo latente aí dentro de você, só esperando pra ser revelado. Então é isso, gente. Um beijo grande. Até a próxima.